Olá, eu sou Antônio Carlos, professor de Biologia, e nessa aula nós iremos falar sobre os carboidratos. Bem, os carboidratos são moléculas formadas principalmente por átomos de carbono, mas também na sua composição nós encontramos átomos de hidrogênio e oxigênio. É importante que nós saibamos de onde vêm os carboidratos. Os carboidratos, na realidade, eles são fabricados na natureza pelos produtores, algas, alguns micro-organismos e também, principalmente, pelos vegetais, pelas plantas. Como que as plantas fabricam o carboidrato? As plantas elas assimilam o dióxido de carbono no ambiente, absorvem a água do solo e usam essas moléculas, esses átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio como matéria-prima para fabricar então o carboidrato. Isso acontece na presença de luz, principalmente energia solar. Quando as plantas absorvem esses átomos, carbono, hidrogênio e oxigênio, entra em processo a fotossíntese, que nada mais é do que a fabricação de carboidrato. Na fotossíntese, a molécula que será sintetizada será o C6H12O6, ou seja, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio, que nós conhecemos como glicose. Bom, nesse processo é importante também ressaltar que a planta acaba eliminando o oxigênio. Então ela absorve dióxido de carbono e elimina o oxigênio. Bom, depois de feita o carboidrato, as plantas elas armazenam este carboidrato nas frutas, nas sementes e também nas raízes. Existem outras regiões da planta que também vão fazer uso dos carboidratos, mas esses principalmente serão usados como fonte de nutrientes daqueles que não têm condições de fabricar o seu próprio alimento, ou seja, praticamente todos os animais. Bem, qual é a função do carboidrato? É importante que nós tenhamos em mente que as células, para produzir energia, elas precisam de duas coisas: oxigênio e glicose, ou seja, carboidrato. Nesse processo, então, será produzida a energia dentro das células e, nesse processo que é chamado de respiração celular, a célula vai acabar eliminando o gás carbônico, o dióxido de carbono, aquele que a planta absorveu para fazer a fotossíntese, e também vai eliminar a água. Bom, importante também para continuarmos essa aula ressaltar que os carboidratos são conhecidos por outros nomes, por exemplo, hidrato de carbono, que existe até uma proximidade. Mas também nós vamos encontrar na literatura a palavra sacarídeos, que também se refere aos carboidratos, e os açúcares, e também os glicídios. E eu destaquei aí, na realidade, um iogurte, conhecido como Danoninho, que na sua música, principalmente na década de 80, 90, usava esse termo glicídio, referindo-se exatamente aos carboidratos que ali estavam presentes. Bom, os tipos de carboidratos. Os carboidratos eles podem ser considerados como carboidratos simples ou complexos. Qual a diferença? Os carboidratos simples, eles na realidade são formados por poucas moléculas. Tá? Nós temos os monossacarídeos, que são formados por uma única molécula de carboidrato. Temos aí na lista glicose, frutose, galactose, ribose, desoxirribose. E também os disacarídeos, que são formados por duas moléculas de carboidrato. No caso, a sacarose, que é formada por glicose e frutose, a lactose, que é formada por glicose e galactose, e a maltose, que é formada por duas glicoses, aliás. Bom, já os carboidratos complexos são aqueles que possuem uma cadeia longa, uma sequência longa, é um complexo de carboidratos, possuem muitos carboidratos, 1.000, 2.000, 3.000, enfim, milhares de carboidratos. Temos aí, dentre os polissacarídeos, os de origem vegetal e os de origem animal. Os de origem vegetal, temos aí o amido, que é uma reserva de energia dos vegetais, e a celulose, que é usado principalmente como estrutura dos órgãos vegetais e da própria célula vegetal. Temos também os carboidratos complexos de origem animal, e o glicogênio, que é uma reserva de energia nos animais. O glicogênio é armazenado principalmente em músculos e fígado, e quitina, que geralmente quase não se fala sobre esse polissacarídeo, esse carboidrato, mas é encontrado principalmente nas estruturas dos artrópodes,
aracnídeos, insetos, crustáceos, etc. Bom, só relembrando um pouquinho então, dentro dos sacarídeos nós temos a sacarose. A principal fonte de sacarose que nós utilizamos é a cana-de-açúcar. Daí é produzida a partir da sacarose a rapadura e, por fim, açúcar cristal e depois refinado e uma variedade de formas, mas todas elas contendo sacarose. E temos também a lactose, que é um carboidrato presente exclusivamente no leite. Bom, dentre os polissacarídeos, só fazendo uma revisão, os de origem vegetal, nós temos aí reserva de energia, principalmente o amido. Nós encontramos aí praticamente nos cereais, grãos, raízes, tubérculos. A celulose, que é um carboidrato estrutural, presente principalmente nos vegetais com tronco lenhoso, tá? Mas é encontrado em todos os vegetais, mas eu digo principalmente me referindo à quantidade. Temos aí os polissacarídeos de origem animal, glicogênio de reserva de energia, que é armazenada principalmente nos músculos e no fígado. E por fim, então, só relembrando aí que a quitina é presente nos crustáceos, aracnídeos, nos insetos, que formam o exoesqueleto, que é o esqueleto externo, né, uma carapaça externa que dá sustentação e permite que esses animais tenham aí a sua articulação. Bom, no momento é só. Eu quero dizer que é uma aula simples, rápida, objetiva, apenas com o intuito de fazer um resumo e uma revisão, né, daquilo que provavelmente muitos de vocês já viram em sala de aula, e aqueles que porventura não tenham visto, tiveram a oportunidade de pelo menos ter uma ideia dos principais tópicos relacionados